Vamos lá então, pessoal, falar sobre o sistema imune, ó, sobre a geriatria, né? O início do nosso estudo sobre a geriatria. E eu quero inverter um pouquinho os objetivos, eu vou começar falando sobre o objetivo de senescência versus senilidade. Não sei vocês, mas quando eu entrei nesse módulo, eu nunca tinha ouvido falar na palavra senescência na minha vida. E foi aí que eu fui começar a aprender. Vamos diferenciar isso então. Quando a gente fala de senilidade, a gente está falando de um envelhecer patológico, de um envelhecer além da conta, de um envelhecer com saldo negativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um envelhecer com saldo positivo. O ato de envelhecer em si, ele é fisiológico. Todo mundo envelhece. Ele é um ato natural, normal da evolução do ser humano. E nós vamos entender daqui a pouco o porquê que isso acontece. Mas assim, envelhecer, todo mundo envelhece. O que diferencia é o modo como essa pessoa envelhece. Se ela envelhece de uma forma saudável, ela está passando pela senescência. Se ela envelhece de uma forma patológica, acompanhada de comorbidades e dificuldade de viver, vamos dizer assim, ela está vivendo a senilidade. Então, a senilidade ela é acompanhada de uma senescência exacerbada, digamos assim, de uma senescência alterada. Na senescência, a gente vai ver que os nossos tecidos, eles passam por uma transformação. Os nossos órgãos, eles passam por transformações. E eu vou falar para vocês quais são essas transformações daqui a pouco. Só que essas transformações pelas quais os órgãos passam na senescência não causam um dano tecidual, não causam uma lesão ao órgão, não compromete totalmente a função desse órgão. Esse órgão ainda funciona, menos, mas funciona. Então, na senescência, a gente não tem uma agressão direta ao tecido, enquanto que na senilidade nós temos. Então, na senilidade, a gente tem um idoso com dano nos órgãos, dano nos tecidos, dano nos sistemas, causado pela exposição a longo prazo. Então, para um idoso ser senil, para um idoso estar na senilidade, não diz respeito apenas aos hábitos de vida e às práticas de vida que ele tem hoje, mas é ao longo de toda a vida. Eu ia falar isso mais tarde, mas vou falar agora. Eu gosto muito dos stories da professora Mariana Nascimento, a supervisora da etapa, que ela tem, sei lá, quantos ela tem? Deve ter uns 40, por aí. E então, assim, ela não é idosa, né? Então, mas ela vive postando story bem assim, fazendo exercício, musculação, né? E ela escreve, show sarcopenia. Por quê? Ela já é idosa? Não. Mas o processo de envelhecimento começa agora. Começa quando você tem 20 anos, 15 anos, 10 anos. Você escolhe a maneira como você vai envelhecer. Graças a Deus a gente tem essa escolha. Então, a longo prazo, a gente vai colher as consequências dos nossos hábitos de vida ao longo da vida toda. Então, o fato de uma pessoa envelhecer com um dano tecidual e orgânico, com um saldo negativo na fase idosa, isso deve-se a uma vida de maus hábitos a longo prazo. Então, essa pessoa foi exposta cronicamente a tabagismo, álcool, não comia direito, não praticava atividade física, e se praticava, não fazia musculação, fazia só a parte aeróbica, não bebia água, não cuidava do rim, tomava 1 milhão de remédios, pegava muita doença, danificava o fígado, comia muito açúcar, danificava o pâncreas. Então, assim, é uma pessoa que nunca cuidou, certo? Então, essa pessoa cronicamente expôs o seu corpo a fatores que provocam uma senilidade. Então, é consequência de uma vida ruim. É um envelhecimento sem saúde, certo? Agora, vamos falar sobre a senescência, que é o processo fisiológico. É o processo que todo mundo vai passar. O que acontece? Qual é a diferença de um organismo idoso para um organismo não idoso? E vocês vão ver que, conforme a gente vai estudando, o organismo de um idoso é uma outra medicina. Assim como o organismo de uma criança é uma outra medicina. Então, assim, pediatria é outro mundo. Saúde do adulto é outro mundo. E saúde do idoso é outro mundo. Todos os parâmetros mudam, dose de remédio muda, tudo muda. Vocês vão entender o porquê. O que acontece no paciente idoso? Que está passando pela senescência, o processo natural e fisiológico de envelhecimento das células. Por enquanto, a gente tem que entender que a célula envelhece, ponto.
Vamos entender daqui a pouco por que ela envelhece, mas por enquanto a célula envelhece. Qual é a consequência desse envelhecimento da célula? A primeira consequência que a gente tem é diminuição da capacidade funcional do órgão em agir quando solicitado. O que significa isso? Isso a gente chama de reserva funcional. O que acontece? O órgão, ele não tem mais a capacidade de reagir e de agir quando é necessitado. Por exemplo, o pâncreas, uma das funções do pâncreas é produzir insulina. Chega uma hora que o pâncreas está exausto. As células betas pancreáticas trabalharam a vida inteira, produziram insulina há 70 anos, 80 anos, 90 anos. Elas não aguentam mais produzir insulina. Então chega uma hora que a célula não consegue mais corresponder quando ela é solicitada. Quando que uma célula do pâncreas é solicitada? Quando sobe a glicemia, por exemplo. A pessoa acabou de comer, a glicemia, a glicose no sangue vai subir e toda vez que a glicose sobe, as células betas pancreáticas percebem isso e, consequentemente, induzem o aumento de produção da insulina. Então, o que solicita o pâncreas? A hiperglicemia. Qual deve ser a resposta? Produção de insulina. Chega uma hora que o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade de insulina na velocidade que ele produzia antes. Chega uma hora que a glicemia está lá nas trimpas, mas o pâncreas não dá conta de suprir mais aquela falta de insulina. Então, isso é a diminuição da reserva funcional, da capacidade funcional. O órgão não tem mais habilidade e agilidade e competência para produzir as coisas em quantidade e eficácia que ele produzia antes de se tornar idoso, certo? Por isso, um órgão envelhecido de um paciente idoso, ele responde e participa do organismo de uma forma muito mais lenta e ineficiente comparado com um jovem. É por conta disso que pacientes idosos têm mais câncer, por exemplo. Um paciente jovem tem menos chance de sofrer mutações e maior facilidade para corrigi-las, porque os órgãos estão funcionando a todo vapor. No idoso, já foi exposto aos agentes mutagênicos a vida toda, então ele já tem maior probabilidade de sofrer mutação, e as coisas que inibem essa mutação, que corrigem essas mutações, estão fracas já. Então, por isso os cânceres surgem com maior incidência na população idosa, porque eles têm menor capacidade para isso. E isso é visível também. Por exemplo, você vê um idoso, geralmente idosos andam mais devagar. Tem uma cadência da passada mais devagar, porque os ossos e os músculos estão em senescência. Os ossos e os músculos estão sem reserva funcional, sem capacidade funcional, tá bem? Mas isso é fisiológico, isso é o esperado para a idade. O que não pode é isso se traduzir em um dano ao tecido, em uma sarcopenia. Perder tecido muscular é comum, é esperado, mas não a ponto de virar sarcopênico, não a ponto de perder tanta massa muscular que você não consegue mais se mover. Você está entendendo a linha tênue que separa as duas coisas? Ter uma redução da produção de insulina é o esperado, mas não tanto a ponto de se tornar diabético. Ter uma diminuição da capacidade protetora das células contra as mutações é esperado, mas não a ponto de se tornar um tumor maligno. Entenderam a diferença? Ter uma capacidade de trocas gasosas pulmonares reduzidas é o esperado, mas não a ponto disso se tornar uma asma, uma bronquite, uma DPOC, um enfisema. Entenderam? Então, assim, alterações fisiológicas são permitidas até certo ponto. A partir do ponto que isso se torna uma doença ou uma comorbidade, ele deixa de ser senescente e passa a se tornar senil. Deixa de ser fisiológico e passa a se tornar patológico. Entenderam a linha tênue que separa as duas coisas? É por aí que é o raciocínio, beleza? Por aí que a gente tem que pensar. Sendo assim, a gente pode afirmar, então, que o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele vem acompanhado obrigatoriamente da senescência. Todos os órgãos vão passar por senescência. Agora, se vai passar por senilidade ou não, depende. Depende dos hábitos de vida que a pessoa levou a vida toda, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os idosos. O que é o idoso, né? Por que o corpo envelhece? O que é envelhecer? O que é uma pessoa idosa? O que aconteceu nesse organismo que deixou ele tão diferente de um organismo de uma pessoa adulta, não idosa? O que tem de mais particular nesse universo dos idosos que os torna diferentes? O que acontece nesse organismo
que qualifica esse organismo como um organismo idoso? Vamos lá. Existem algumas teorias, como vocês estão vendo, nada é comprovado, mas é tudo pela lógica, tudo pelo raciocínio que faz sentido. Vou explicar para vocês agora quais são as alterações que existem nas células de um idoso que fazem ele passar por esse processo aqui. Por que aquele órgão não tem capacidade funcional? Por que aquele órgão perde agilidade? Por que aquele órgão perde capacidade de resposta? Por que ele para de ser eficiente e eficaz, como era antes? Vamos entender. Tem uma teoria que fala uso e desgaste, e é uma coisa que se aplica na prática. Tudo que você usa muito, uma hora desgasta, uma hora acaba. E por que a célula acaba? Porque a célula ela tem substâncias dentro dela que permitem o seu bom funcionamento. Nem todas as substâncias da célula são repostas, vamos dizer assim. Por exemplo, lá dentro da célula tem uma organela que chama lisossomo. Dentro do lisossomo tem um monte de proteína, um monte de enzima responsável por fazer a digestão de micro-organismos e de outras substâncias que a célula fagocita. Esses lisossomos, eles vão sendo renovados conforme o tempo passa, né? A pessoa vai vivendo, os lisossomos vão morrendo e novos lisossomos vão sendo construídos, né? Até que chega uma hora que os ingredientes para produzir o lisossomo diminuem. Por que diminuem? Porque a pessoa passa a comer menos, a pessoa passa a estimular menos o metabolismo, o organismo. O metabolismo reduz a taxa, essa pessoa começa a gastar as reservas energéticas dela ao longo da vida. Essa pessoa não acumulou reserva muscular ao longo da vida. Então, assim, essa pessoa não se alimenta direito porque não sente mais fome, porque tá depressiva, porque não consegue comer, porque o dente caiu. Então, assim, todos esses fatores contribuem para esgotar a matéria-prima para produzir novos lisossomos, por exemplo. E aí agora os lisossomos vão sendo esgotados e não são repostos. O organismo não consegue produzir novas enzimas para criar novos lisossomos e a célula continuar fazendo seu papel. Então acaba. Tem outras coisas também que são finitas na célula. Elas estão em grande quantidade quando a pessoa é jovem, mas elas acabam uma hora e nunca vão ser repostas mesmo. Nunca foram, nunca serão. Certas proteínas plasmáticas, ou citoplasmáticas, que ficam dentro das células, elas têm uma quantidade limite lá. Por exemplo, óvulo. Óvulo não é uma citocina, lógico, né? Mas assim, os ovócitos lá da mulher, óbvio também, né? Não tem ovócito do homem. Mas os ovócitos lá, a mulher nasce com uma quantidade X de ovócito. Isso não aumenta, pelo contrário, isso só diminui. A cada ciclo ela perde milhares de milhões e milhares de milhões. E isso não é reposto, uma hora acaba, uma hora esgota. Entenderam? Então, assim, tem certas coisas que são fadadas a acabar, elas são produzidas em certa quantidade limite, e tem outras coisas que até conseguem se renovar, mas chega uma hora que a matéria-prima se esgota, a fonte energética se esgota e a célula não consegue mais se repor. Desse modo, ela não consegue mais fazer o papel. Também tem a teoria das modificações proteicas. Acontecem mutações, né? Acontecem alterações na estrutura das proteínas, na estrutura das células, e esse organismo agora enfraquecido já não consegue mais corrigir os erros como corrigia antes. Existe uma teoria que fala mutação somática, que é um monte de mutação que em conjunto chega uma hora que explode. Se você tiver uma mutação hoje e ela não foi corrigida, é uma coisa. Se você tiver uma hoje, uma daqui a 1 ano, outra dali 2 anos, outra dali 6 meses, outra dali 1 ano, outra dali 3 anos, vai chegar uma hora que tem tanta mutação que a célula não dá mais conta de funcionar, a célula perde função. Vira outra célula de tanta mutação pela qual ela passou, de tanto agente mutagênico que ela passou. E isso, de novo, tem a ver com os hábitos de vida, a que tipo de substâncias você expõe seu organismo ao longo da vida, certo? Então, teorias de mutação somática é isso, vai aglomerando várias mutações e vai dar ruim. Teoria do dano oxidativo e radicais livres. A cada reação química que uma célula faz, internamente ou externamente, ela gera subprodutos. Nenhuma reação química é produzida só a substância que você tem como objetivo. Por exemplo, eu misturo lá um sal e como fala? Um ácido e uma base. Eu misturo um ácido e uma base para neutralizar, né? Por exemplo, tô com pirose, tô com azia, aí eu vou lá e tomo um sal de fruta, que é um componente básico. Aí esse componente alcalino básico, ele vai reagir com a acidez aqui no meu esôfago e vai neutralizar. Como subproduto, a gente tem o sal de qualquer coisa, e água.
Então, assim, a ideia aqui em questão era produzir o sal, mas produziu a água também como consequência. Então, toda reação química, ela tem subprodutos como consequência, que não são o objetivo primário, mas eles aparecem como consequência, certo? Então, e alguns desses subprodutos, eles são do mal. Do mal não, mas eles são corrosivos, vamos dizer assim. E eles devem ser destruídos. Se essas coisas que são corrosivas não forem destruídas, elas vão corroer. Então, ao longo da vida, a pessoa perde a capacidade de combater os radicais livres as moléculas oxidantes. E essas moléculas passam a destruir o organismo, atacar o organismo, roubando elétrons das células. Se você rouba elétron de alguma coisa, essa coisa se desfaz. E aí as células vão se destruindo e vão consumindo o organismo. Teoria metabólica. Acontece que existem células que tem aquela coisa assim, fogo de palha que o povo fala, sabe? As células que têm grande atividade metabólica, aquelas células que têm que trabalham muito o tempo todo, tipo um neurônio, célula do coração, tem grande célula do músculo esquelético, estão o tempo todo trabalhando, elas cansam mais rápido, né? Elas se esgotam mais rápido. Quanto mais intensa é a atividade delas durante a vida, mais rápido elas tendem a se esgotar. Então, o metabolismo da pessoa é consumido. E tem as teorias genéticas também que falam que para cada multiplicação que uma célula faz, porque assim, para um órgão continuar vivendo, ele precisa multiplicar suas células o tempo todo, né? Porque as células morrem. Mas o que não deixa o órgão morrer é o fato de as células se multiplicarem antes de morrer, né? Mas aí chega uma hora que a cada multiplicação tem o cromossomozinho lá, né? Vou mostrar aqui. Tem o cromossomo. Na ponta do cromossomo tem um treco que chama telômero, que é isso aqui, ó. A cada divisão celular que essa célula passa, um pedaço do telômero é cortado. Aí chega uma hora que acaba o telômero. Chega uma hora que essa célula fez tanta multiplicação, tanta divisão, que não tem mais telômero disponível para fazer divisões. E aí ela para de fazer a divisão. Então ela tem um tempo de vida programado, que é a quantidade de telômero que ela tem. Quando acaba, acabou a divisão, acabou a proliferação. E aí, se a célula não prolifera, aquele órgão vai morrer, né? Então é outra teoria também, certo? Quando que a gente se torna idoso? Pela OMS, idoso é toda pessoa com 60 anos ou mais. No Brasil, isso já foi 65 anos. No Brasil, a regra já foi 65 anos. Hoje em dia, idoso é acima de 60 anos no Brasil também. Qual é a divergência? Você se torna idoso com 60 anos, mas alguns dos direitos dos idosos são conquistados apenas aos 65. Então, a pessoa com 63 anos, ela é idosa tanto quanto a pessoa com 65, mas ela ainda não tem todos os direitos que o cara com 65 tem, tá bem? Então, isso é uma diferenciação importante pra gente fazer, tá? Então, não é que aqui no Brasil você se torne idoso com 65, não, você se torna idoso com 60, mas alguns dos seus direitos só vêm aos 65. E essa pergunta eu quero que fique na cabeça de vocês, que a senescência não começa quando a pessoa se torna idosa. Você se torna idoso aos 60 anos, mas o seu processo de envelhecimento começou muito lá atrás. Seu processo de envelhecimento começou com 20 anos de idade, 15 anos de idade, 10 anos de idade, lá atrás. Depende do quanto você se alimenta, do tanto de nutrição que você tem, do quanto você se exercita, do quanto você faz reserva de músculo, tudo depende, certo? Então a senescência começa muito lá atrás, muito antes de a pessoa se tornar idosa. Beleza. Agora a gente vai começar a estudar o envelhecimento dos vários órgãos do idoso, né? Nessa tutoria a gente vai falar sobre o sistema imune, mas a gente vai estudar vários. A gente vai estudar sistema renal, cardiovascular, respiratório, todos. Hoje a gente vai começar pelo sistema imune, tá? Aí eu vou abrir aqui o PDF da minha apostila de geriatria. Cadê? Aqui. Imunossenescência do sistema imune. O que rola no sistema... Imunossenescência do sistema imune é ótimo, né? Ó, pleonasmo. A senescência do sistema imune, ou a imunossenescência, ela é caracterizada pelo quê? Quais são as alterações perceptíveis no sistema imune do idoso? Menor capacidade de formação de células precursoras. Isso acontece tanto e quando a gente fala de células precursoras, assim, mais, a gente pensa mais em linfócitos. A gente está falando da resposta imune adaptativa agora. O idoso, ele tem menor
capacidade de formar células precursoras, que são as células virgens, na medula óssea ou no processo de diferenciação dos linfócitos. Então, lembra daquela coisa de memória imunológica que a gente estudou lá em imuno? Que a pessoa, tudo que um linfócito faz, ele deixa uma cópia? O idoso não faz isso, ele tem dificuldade em fazer isso. Tudo que um linfócito vai fazer, ele se divide em dois e deixa uma reserva, uma cópia, para gerar memória imunológica. O idoso não faz mais isso direito. Toda a memória imunológica que ele tem, basicamente veio da vida passada dele, veio da vida jovem dele. O idoso tem dificuldade em produzir memória imunológica. Tanto na medula, a nível medular, tem uma deficiência medular na produção de linfócitos, bem como da maturação desses linfócitos quando forem solicitados. Então, esse processo de gerar memória imunológica é ruim. Consequência disso, se esse idoso entrar em contato com um antígeno novo, que nunca entrou na vida, é muito difícil ele produzir uma defesa contra aquele antígeno. Por isso, a Covid matou tanto idoso. Covid era um vírus novo. O idoso nunca tinha entrado em contato com a Covid na vida, com o SARS-CoV-2 na vida. Entrou em contato, tem uma grande dificuldade em produzir linfócitos e anticorpos, consequentemente morre mais fácil. Diferente de um jovem. Um jovem tem mais facilidade em produzir anticorpos, mais facilidade em produzir linfócitos, consegue combater infecções. No idoso, não. O idoso é muito bom com coisas que ele já entrou em contato na vida. Agora, coisas novas, é muito difícil ele se tornar imune, ou conseguir fazer uma memória imunológica, ou conseguir ativar a resposta adaptativa boa. O timo é um órgão que vai se involuindo ao longo do tempo, né? O timo vai sumindo ao longo do tempo. A pessoa vai desfazendo o timo dela. A criança nasce com um timo gigantesco, a gente chama até de sinal da vela. Dá até um susto se olhar raio-x de criança assim, porque aparece o timo gigantesco, parece um tumor. Mas ele vai diminuindo ao longo do tempo. Se o timo vai diminuindo, a seleção negativa do timo é reduzida. Lembra lá que a gente estudou em imuno, que naturalmente, na historinha natural das coisas, o timo é quem treina os linfócitos T? Lembra que lá no timo tem aquela célula AIRE, que possui todos os antígenos do corpo, ou pelo menos a maioria deles, e ela apresenta esses antígenos pro linfócito T e fala, não pode pegar esses aqui, tá? Esse povo aqui você não destrói, beleza? Beleza. O idoso não tem mais isso direito, o timo do idoso não funciona bem. Então, além de ele não produzir linfócitos em quantidades suficientes, os linfócitos são mal treinados no timo. Consequência disso, maior tendência de surgimento das doenças autoimunes, porque os linfócitos não são bem treinados. O mesmo acontece na medula. A medula está sendo citada aqui como local de amadurecimento de linfócitos B, enquanto que aqui a gente citou a medula como produtora de todas as linhagens de linfócito. Então, existe uma falha da medula óssea na produção de todos os tipos de linfócito e existe uma falha na medula óssea na maturação do linfócito B, que é o papel dela também, certo? Então, a gente tem essa redução de... Como o timo é totalmente perdido, mas a medula não, a medula ainda existe, né? A medula, por mais que seja fraca, ela não desaparece. O timo desaparece. Como o timo desaparece, a resposta mediada por linfócitos T, que são os linfócitos que amadurecem no timo, são mais afetadas. São mais fracas. Os neutrófilos. Lembra que o neutrófilo, ele já é a célula, ele é a célula que chega primeiro, porque ele está em maior quantidade no corpo. É a célula em maior quantidade no nosso corpo. Por isso, os neutrófilos chegam primeiro nos processos de infecção. É justamente isso que o idoso perde. Os neutrófilos do paciente idoso, eles não conseguem circular no sangue com a velocidade ideal. Eles circulam mais lentamente, mais devagar. Então, eles não são ágeis como nas outras pessoas são. O que acontece? Se ele demora para chegar, o agente invasor se prolifera. A bactéria não está velha. A bactéria não está senescente. A bactéria não está idosa, a bactéria consegue se proliferar rapidão, mas o neutrófilo do idoso demora para chegar, demora para proliferar, demora para fazer efeito. Isso dá tempo do agente invasor crescer e a infecção crescer. Isso é muito mais difícil de combater. As células dendríticas, que são as nossas apresentadoras de antígeno por excelência, são aquelas células que ativam a resposta imunoadaptativa, elas também são mais ineficientes. Logo, elas promovem uma menor ativação dos linfócitos T. Tem prejuízo para linfócito B? Não exatamente, porque o B se ativa sozinho, lembra? O linfócito B também tem os Toll-like receptors lá e eles se ativam sozinhos.
Mas há um certo prejuízo indireto, porque mesmo se ativando sozinho, os linfócitos B também são ativados indiretamente por citocinas dos linfócitos T. Então, se eu não tenho linfócito T ativo, eu vou ter menos B funcionante também. Então, vocês perceberam que o grande problema aqui é a resposta imune adaptativa, né? Eu citei só 2 problemas da resposta inata, que é a dendrítica ineficaz, mas que o fato da dendrítica ser ineficaz culmina num problema da adaptativa, que eu não vou ter linfócitos sendo ativados, e o neutrófilo, que é lerdo. Do resto, eu tô falando mais de linfócitos, da resposta imune adaptativa. Os macrófagos, eles aumentam em número, mas a sua funcionalidade é reduzida. Então, a medula até tenta, né, coitada, produzir mais célula para recuperar alguma coisa, mas não são bem eficazes. Mesma coisa com a NK. Elas aumentam em número, só que lembra que a NK, ela não é fagócito, né? Quem é fagócito é macrófago e neutrófilo. Então, os macrófagos têm menor capacidade de fagocitose. E quando eu falo de NK, eu tô falando menor quantidade de produção de citocinas, porque é assim que a NK atua, lembra? Que a NK produz lá as perforinas e granzimas, produz as moléculas que vão destruir a outra célula. As NKs do idoso perdem a capacidade de produção dessas citocinas. As células também não produzem interleucina 2, que era uma promotora do crescimento de linfócito T. Então, olha o linfócito T prejudicado de novo, né? Sobretudo o TCD8, ó, excelente no combate contra vírus. Olha por que a COVID mata muito idoso, né? Os linfócitos B, que são os produtores dos anticorpos, eles não reduzem em quantidade, mas os anticorpos produzidos, eles têm baixa afinidade. Ou seja, eles têm baixa responsividade, baixa eficácia. São produzidos esses anticorpos, de boa, mas eles são muito menos eficazes do que numa pessoa jovem. Eles têm menor afinidade de ligação com o antígeno, eles se ligam mais fracamente a esse antígeno. Logo, geram menor capacidade. E isso aqui é uma informação muito importante, de prova. Existe uma grande produção de interleucina 6, que é a principal citocina do processo inflamatório. Por isso, os livros falam que o idoso é um inflamado crônico. Isso é muito importante. Vocês vão ouvir esses termos também em diabetes, vão ouvir esses termos em pessoas que fumam, tabagistas de longa data. O idoso é um inflamado crônico. Então, ele tem todo o processo inflamatório sendo induzido, ou seja, edemas, vasodilatação e células fracamente capazes. Então, tudo isso prejudica o funcionamento do sistema imune dele. Por isso, ele está muito suscetível a ter neoplasia e ter infecção. Lembra que o sistema imune também é muito importante no combate à neoplasia, sobretudo o NK, certo? Inclusive, elas produzem o TNF, é fator de necrose tumoral. A ideia é necrosar um tumor. Não se esqueçam disso. E agora que tá todo mundo fraco, né, não vai rolar. Então, esse é o processo de senescência do sistema imune. Que a gente tem que reconhecer. E como que a gente traduz isso na nossa vida prática? No calendário vacinal, né? Quais são as principais informações que a gente tem que ter sobre o sistema imune do idoso para compreender o calendário vacinal? Menor capacidade de formação de células precursoras por esgotamento do telômero. Então, novos antígenos são fracamente tolerados. Idoso não tolera bem novos antígenos. Então, é perigoso você dar antígeno vivo para idoso, se ele não recebeu essa vacina antes, nunca na vida. E ou é perigoso ou é inútil. Um antígeno novo, eu tô dizendo. Não é que a vacina pro idoso é inútil, não é isso que eu tô falando. Tô falando que ofertar um antígeno de qualquer fonte novo para esse idoso, ou é perigoso ele desenvolver a doença, ou tecnicamente é inútil, porque ele não tem capacidade de produção de memória imunológica eficiente. Isso significa que você não vai dar a vacina? Claro que não, porque é uma memória imunológica fraca. Ele tem menor capacidade, mas não zero capacidade. Ele produz memória imunológica, só que é fraquinha. Então, assim, não vai adiantar muita coisa como adiantaria no paciente jovem. Mas vai adiantar, é melhor do que nada. Então, deve se vacinar mesmo assim, tá bem? Isso eu quero deixar bem claro pra vocês. E lembra também que os anticorpos que ele produz também são de baixa afinidade, baixa avidez, tá?
Pegando aqui agora o calendário de 2022 para o idoso. Quais são as vacinas combinadas? Lembrando que todas essas vacinas a criança já tomou. Esse idoso, que hoje é idoso, um dia foi criança e tomou essas vacinas aí. Então, vale a pena repetir essa vacina por vários motivos. Primeiro, porque ele já tomou um dia na vida. Então, não é um antígeno novo. Então, você está só reforçando a memória imunológica que ele já produziu um dia. E segundo, mesmo que fosse um antígeno novo, ele produziria certa memória imunológica ainda. Fraca, fraca, mas é alguma coisa, melhor do que nada, certo? Quais são as vacinas indicadas? Hepatite B, DT, febre amarela, sarampo, cachumbo, rubéola e pneumo 23. Essas são uma das principais, essas são as vacinas do idoso, porque combatem as principais doenças que matam o idoso. Doenças que têm vacina, né? Lógico, importante. Cuidado, lógico, com a febre amarela, porque é um vírus vivo, só que atenuado. Então, assim, pessoas imunocompetentes, mesmo que idosas, não pegam febre amarela tomando a vacina da febre amarela, mas é uma vacina que merece um cuidado, merece um adendo aí. Se esse paciente estiver muito imunossuprimido, talvez não valha a pena fazer, certo? A outra que não está aqui inclusa na tabela, mas é a vacina de campanha anual, que é a vacina de influenza. Eu não li a abertura de vocês, mas na minha época, quando eu fui fazer essa abertura, era sobre a vacina da influenza, e era uma senhora conversando com a outra, falando que o marido dela pegou gripe depois que ele tomou a vacina e por isso que ela não ia tomar. E isso é mentira. É 100% impossível você pegar gripe com a vacina da gripe. Porque na gripe o vírus está morto, não tem vírus vivo, não tem menor possibilidade. O que acontece? Duas coisas. Primeira coisa, pode dar uma reação vacinal. Por quê? Quando você dá a vacina para a pessoa, o seu organismo não sabe que é uma vacina. O seu organismo detecta aquele antígeno no seu corpo e ele jura por Jesus Cristo que é o vírus em pessoa que está lá. É a bactéria em pessoa que está lá. Então ele sai produzindo processo inflamatório, defesa, igual um doido, porque ele acha que é o agente vivo que está ali. Logo, todos os sinais de um processo inflamatório vão surgir. Pode surgir febre, dor no corpo, edema, cansaço, rebaixamento do metabolismo basal, pode acontecer, certo? Então, acontece que esses sintomas, eles são parecidos com o sintoma da gripe, né? Na gripe a gente não fica com dor de cabeça, com mialgia, dor no corpo, são sintomas parecidos com a reação adversa da vacina, então, o efeito adverso, né? Então, as pessoas confundem, acham que estão com gripe, mas na verdade é só a reação adversa. E outra coisa que pode acontecer também é que as vacinas para gripe, a gente toma todo ano, né? Por quê? Porque a cada ano ela é modificada. Esse ano a gente está tomando vacina contra as principais cepas do ano passado, que circularam o ano passado. Então, a nossa ideia é exterminar as cepas do ano passado. Só que o vírus da gripe, ele é um vírus que sofre muita mutação. Então, assim, a gente exterminou as cepas mais comuns. Mas quando a gente consegue fazer isso, ele já se multiplicou tantas vezes, já sofreu tantas mutações, que novos vírus já surgiram ao monte. Então, ano que vem, a gente vai tomar vacina contra as cepas mais comuns neste ano, e assim sucessivamente. Então, o que pode acontecer? Você tomou a vacina para esse ano, só que você entrou em contato com uma cepa que a vacina não cobria. Uma espécie de vírus que a vacina não cobria. E aí você vai pegar gripe, porque se a vacina não te cobria, então você vai pegar gripe. E aí a pessoa fala, peguei gripe da vacina. Não foi da vacina. Você pegou gripe da vida, coincidiu com o momento da vacina, mas não foi da vacina. Certo? Então isso é uma informação importante pra gente falar. Porque de verdade, os idosos deixam de tomar vacina por conta disso, tá? A gente precisa explicar os efeitos adversos possíveis, que se for só a nível, assim, de dor no corpo, dor local, uma febrezinha, tá sussa, tá de boa, segue a vida. Então, essas são as vacinas, o esquema básico, o reforço, a idade, o intervalo entre as doses, bonitinho. Tira print, pega na testa, imprime na cara da sua mãe. Aí eu quero fazer alguns comentários sobre isso, cadê? Aqui, eu quero fazer alguns comentários sobre o calendário vacinal. Hepatite. Se o calendário do idoso estiver em dia, o que significa isso? Significa que a hepatite B também é uma vacina do adulto. Se o paciente tomou vacina de hepatite B e a última dose foi há menos de 10 anos, ele está vacinado, não precisa repetir as 3 doses de hepatite B, certo? Então é importante. Vírus inativado, 100% segura. O idoso, ele tem dificuldade com vírus, a gente viu que o idoso tem dificuldade com vírus, ele tem menos linfócito T, sobretudo TCD8, menos anticorpos. Então, o idoso tem dificuldade com vírus.
mas é uma vacina de vírus inativado 100% segura. Febre amarela. Ela pode ser administrada porque o idoso, como a gente viu, ele tem grande quantidade de células NK. E o que a NK faz? A NK é uma prima do linfócito, lembra? O idoso, ele tem pouco TCD8, mas ele tem a dupla do TCD8 aumentada. A dupla do TCD8 é a NK, eles trabalham muito parecidos. A NK, inclusive, ela ia ser um linfócito, ela só não se tornou um linfócito porque ela não recebeu os receptores de linfócito. Mas ela é da mesma origem, ela vem da linhagem linfóide de células, ela não vem da mesma linhagem que as outras células de defesa. Então, a NK é uma prima primeiro de linfócito. A dupla dinâmica dela é o TCD8. Então, embora o TCD8 esteja em menor número, a gente tem NK para tentar compensar. A NK está aumentada no idoso, certo? E a NK trabalha de uma maneira muito semelhante ao TCD8, ou seja, ela é boa para vírus. Então, tudo bem você dar um vírus vivo para esse paciente se ele for imunocompetente, porque tem grande quantidade de NK para fazer esse processo. E outra, TCD8 não zerou, diminuiu, tá mais fraco, mas não acabou o TCD8, ainda tem TCD8 lá funcionando no idoso. Mas é uma vacina que merece cautela por ser uma vacina de vírus vivo. Então, se um dia alguém te falar assim, eu posso pegar a febre amarela tomando vacina da febre amarela? Sim, você pode. Mas, se você for uma pessoa intensamente imunossuprimida, por qualquer motivo, doença autoimune, uso crônico de corticoide, transplantado, câncer, então são doenças graves, assim, que te tornam imunossuprimidos. Só o fato de você ser um idoso não te faz imunossuprimido o suficiente para a vacina de febre amarela ser um risco, certo? A gente tem que explicar isso para eles. DT, que é contra difteria e tétano, que são doenças bem perigosas. Reforço a cada 10 anos, mesmo o raciocínio de hepatite B. Se já vacinou, se está com o esquema completo há menos de 10 anos, não precisa fazer o reforço. É importante. A DT ela é feita com base em toxoide, não é bactéria viva, não é nada vivo. Então, de boa, dá pro idoso, não vai pegar. É impossível você pegar a difteria e tétano e o coqueluche, se for DTPA, tomando essa vacina. Impossível, não vai pegar. É morto. É toxina da bactéria, não é nem a bactéria. Então, assim, zero possibilidade, 100% seguro. Pneumo 23, agora. É uma vacina que, infelizmente, a gente não tem livre acesso, assim, tipo, não é vacina do calendário do adulto, por exemplo. No calendário da criança também tem a pneumo, só que o Ministério da Saúde ainda recomenda a pneumo 13, que é 10 cepas a menos do que a pneumo 23, né? Mas pode ser a 13 também serve. Também é útil. Pode ser de boa, são bactérias, mas são bactérias encapsuladas, mortas e toxinas, zero risco, não vai pegar. Impossível pegar a pneumonia tomando a pneumo 23. Muito importante falar dos efeitos adversos, porque eles surtam com os efeitos adversos. Tem que falar pra eles das coisas. Influenza, como eu falei, é uma dose anual, certo? Não se esqueçam que é incapaz de causar a doença. Você não pega a doença tomando vacina de gripe. E o último objetivo de vocês, eu não gostei do jeito que ele foi escrito. Não é sobre escalas. É sobre hábitos básicos da vida diária, ou hábitos avançados da vida diária. Então, para falar das escalas, a gente tem que falar disso aqui, que é o que a gente vai falar agora, certo? Então, ó, essa parte de imunossenescência, eu falei do PDF da apostila, o calendário vacinal, eu mostrei a imagem da tabela e fiz o PDF da apostila, e agora, essa última parte final aqui das escalas. Vamos falar sobre as atividades básicas de vida diária e atividades avançadas de vida diária. Vamos entender o que é isso. A gente tem que falar de alguns termos primeiro. A gente tem que entender o que é a capacidade funcional, o que é a funcionalidade, o que é a autonomia, o que é a independência, que são coisas diferentes. Capacidade funcional é a aptidão, é o potencial. É o tanto que ele daria conta de fazer. Não o que ele faz. É o que ele poderia fazer. É a capacidade que a pessoa tem. É o seu potencial. É tudo que você tem a oferecer. O que não significa que você oferece. Não significa que você usa todo o seu potencial, mas você tem. Então, capacidade funcional é tudo o que o organismo do idoso consegue oferecer a ele. Temos como medir isso? Temos. Dá para medir isso como? Medindo a circunferência dos músculos, que é uma análise que a gente vai estudar lá pra frente, quando for falar de sarcopenia. Mas dá para medir o tamanho dos músculos, dá para calcular o peso, dá para fazer a bioimpedância, dá para calcular a função renal, função hepática, clírice de creatinina, dá para fazer várias coisas. Então, tipo, dá para fazer vários exames
de exame físico e exame laboratorial que medem certa capacidade funcional do órgão. Dá para dosar, não diretamente, mas indiretamente dá. Funcionalidade é o grau de autonomia e independência. Isso é avaliado por instrumentos específicos, é bem legal, que é uma das coisas que a gente vai falar agora. São as escalas, né? É como se a funcionalidade fosse tudo o que você usa da sua capacidade funcional. Então, a capacidade funcional é o que está armazenado em você, é a sua reserva, tudo que você é capaz de oferecer. E a funcionalidade é o que você de fato oferece. É o tanto que você explora da sua capacidade, é o que você é de verdade, certo? É o grau de autonomia e independência que a gente vai calcular por meio de escalas que são utilizadas na avaliação global do idoso. E o que é autonomia? O que é independência? A autonomia é capacidade intelectual, capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, pensar, mandar na sua própria vida. Isso é autonomia. Eu escolho a hora que eu vou comer, a hora que eu vou tomar banho, a hora que eu vou vestir roupa, qual roupa eu quero vestir. Eu escolho o sapato, eu escolho o perfume, eu escolho a maquiagem, eu escolho que filme que eu quero assistir, o que eu quero almoçar hoje, eu escolho pedir comida. É intelectual, enquanto que a independência é mecânico. Eu posso escolher qual roupa eu quero usar, mas eu não consigo vestir. Eu posso conseguir escolher o que eu quero comer do almoço, mas eu não consigo cozinhar. Perceberam a diferença? Independência é conseguir cozinhar. Autonomia é querer comer arroz e feijão. Entenderam? Eu quero comer arroz, feijão e bife. Eu consigo fazer o arroz, feijão e bife? Entenderam? Eu quero usar a blusa rosa. Eu consigo vestir a blusa rosa? Eu quero minha casa limpa. Eu consigo limpar a casa? Então, é a capacidade de executar as coisas, mecânico, enquanto que a autonomia é intelectual, certo? É a capacidade de pensar, de articular, de bolar coisas, falar frases, capacidade de ser essa comunicação intelectual, enquanto que a independência é a capacidade de ser ativo, mecanicamente falando. Essas coisas todas, a gente divide em dois grandes grupos, em atividades básicas de vidas diárias e outras que são as atividades mais avançadas, que a gente chama de atividades instrumentais de vidas diárias. São mais complexas. É óbvio que se o idoso perde a capacidade de executar as atividades instrumentais de vida diária, é menos grave do que um idoso que perde a capacidade de executar as atividades básicas de vida diária. Se você não consegue mais fazer o básico, você está mais grave do que quem não consegue fazer o avançado. E quem não consegue fazer o avançado, consegue fazer o básico, mas não dá conta de fazer o avançado mais. Mas o básico ainda consegue, certo? Então, tem o servente. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Quais são as atividades básicas de vida diária? São aquelas que se referem, literalmente, às atividades básicas da vida. Significa tomar banho, vestir roupa, escovar o dente, se limpar depois que faz xixi e cocô, levantar da cama, sentar na cadeira, levantar da cama, ir na cozinha, voltar, controle dos esfíncteres, ter continência dos esfíncteres, escolher quando vai fazer xixi, quando vai fazer cocô, porque as pessoas, elas têm essa incontinência dos esfíncteres quando vão envelhecendo, né? Podem ter. O xixi e cocô escapa sem perceber. Então, ter capacidade de fazer isso é uma atividade básica. Conseguir comer, conseguir andar, são atividades básicas de vida diária que a gente avalia se o idoso ainda consegue fazer ou não consegue mais. Quando você se torna incapaz de executar as atividades básicas de vida diária, isso significa alto grau de dependência. Exige complexidade terapêutica, gera custo social, gera custo financeiro, gera custo para a família, gera custo para o sistema, certo? Então, quando o idoso não consegue fazer essas atividades básicas de vida diária, tá muito mais grave. É a pessoa que vai precisar de um cuidador e tudo mais, certo? Pergunta. Quando a pessoa perde a capacidade de executar as atividades básicas de vida diária, ela perdeu a independência ou perdeu a autonomia? Eu já respondo. Perdeu independência, porque ela não consegue executar mecanicamente as ações. Pode ter perdido a autonomia também ou não. Ela pode ser uma pessoa extremamente lúcida, conversa de boa, sabe tudo que tá falando, tem toda noção do que quer na vida dela, só não dá conta de fazer mais. Então, ela pode ser uma pessoa dependente, mas com autonomia. Assim como pode ser uma pessoa dependente e sem autonomia.
Também pode ser uma pessoa sem autonomia, mas independente. Tudo pode acontecer, todas as combinações são possíveis, certo? Como que a gente avalia esses idosos então? Temos duas principais. A escala de Katz é uma delas. Ela avalia as atividades básicas de vida diária, a capacidade de avaliação, de execução das atividades básicas de vida diária. A elaboração dela é baseada na conclusão, né, de que a perda funcional segue um padrão igual de declínio para todos os idosos. Então, medicina baseada em evidência, né? Eu vou supor que o seu declínio funcional está indo junto com a maioria dos idosos. Então, o que a gente pensa? Isso é importante, questão de prova, tá? A pessoa perde primeiro capacidade de tomar banho, depois capacidade de vestir roupa, depois capacidade de mudar de lugar, tipo sair da cadeira e ir pra cama, da cama pra cadeira, depois perde capacidade de alimentar. É importante saber essa sequência, isso cai na prova. Primeiro tomar banho, depois vestir, depois se mudar de lugar, depois se alimentar. O que eu fiz para decorar isso? Eu pensei na sequência lógica da vida. Cheguei à noite em casa, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho, chegou a hora de dormir. Eu vou tomar banho. Depois de tomar banho, eu me visto. Depois de me vestir, eu me desloco até a cozinha. Chego na cozinha, eu me alimento. Essa foi a regra que eu pensei. E existem mecanismos de você recuperar isso na pessoa também. Quando são implementados esses mecanismos e a pessoa começa a recuperar essas habilidades, também ocorre nessa mesma ordem. Primeiro mas ordem inversa, na verdade. Primeiro ela consegue voltar a comer sozinha, depois a sair de um lugar para o outro, depois de se vestir e depois de tomar banho, tá? Então tem que saber essa ordem de verdade. Aí o que vai fazer? Você vai perguntar. Consegue tomar banho sozinha? Sim ou não? Recebe assistência de alguém para fazer isso ou consegue tomar banho sozinha? Pergunta. Coloca. Escolhe as roupas e se veste sem nenhuma ajuda, exceto para calçar sapatos, porque às vezes ele consegue se vestir normal, só que não consegue calçar sapato, mas não porque ele não perdeu a habilidade, mas porque tem hérnia de disco. Não consegue baixar, não consegue levantar, porque a coluna está travada. Certo? Isso não necessariamente indica idade, indica senescência. Isso pode ser uma patologia que acontece até nos jovens, até com pessoas de 30, 40 anos, certo? Então, às vezes ele não consegue baixar porque tem hérnia de disco, não porque está idoso. Então, não recebe, percebam que a pergunta era negativa. Não recebe assistência ou só recebe assistência em uma parte do corpo. Consegue tomar banho, mas não consegue lavar o pé. Consegue tomar banho, mas não consegue lavar as costas. Consegue tomar banho, mas não consegue lavar, sei lá, a cabeça. Então, ele tem o direito de não conseguir lavar uma parte do corpo, certo? Então, não recebe assistência ou recebe só assistência em uma coisa? Sim. É bom? Isso. Se eu responder sim a essa pergunta, é bom. Agora, se eu responder não a essa pergunta, é ruim, certo? Vestir-se. Escolhe as roupas e se veste sem nenhuma ajuda, exceto para calçar sapatos. Sim, ótimo. Não, tá ruim. Vai ao banheiro, usa o banheiro, ou seja, faz xixi, faz cocô, se limpa, se veste e retorna sem nenhuma assistência. Percebam quanto é complexo. Ele tem que se deslocar ao banheiro, tirar a roupa, fazer xixi, fazer cocô. Para isso, ele tem que ter sentido vontade de fazer xixi. Isso já significa que ele não tem incontinência urinária. Porque o paciente que tem incontinência urinária ou fecal, só sai as coisas, ele nem sente mais que tá saindo. Então, ele nem tem vontade de ir ao banheiro. Aqui não. Ele teve vontade de ir ao banheiro, foi ao banheiro, se deslocou, tirou a roupa, fez xixi, fez cocô, se limpou, vestiu a roupa e voltou pro lugar. Consegue fazer isso? Sem nenhuma assistência? Se usar bengala de boa, se usar andador de boa também. O negócio é você precisar de alguém para fazer isso, uma cadeira de rodas para fazer isso. Consegue deitar e levantar de uma cama ou sentar, levantar sem ajuda? Pode bengala, pode andador. Não pode cadeira de roda, não pode alguém te puxando. Não pode, sei lá, um apoio que você pendura no teto para puxar. Não pode. Você tem que dar conta de levantar da cama sozinho. Tem autocontrole do intestino da bexiga? Não pode ter nenhum episódio de perda, hein? Alimenta-se sem ajuda, exceto para cortar a carne ou passar manteiga no pão. Então, pode ter essas dificuldades. Mas, de modo geral, faz. Aí você vai... Ai, gasguei. Aí você vai responder sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí, você vai converter isso em pontos. Percebam que são 6 perguntas? Aí eu vou converter isso em pontos. Se eu tiver 0 pontos, independente nas 6 funções, é o que a gente quer. Consegue se banhar, consegue se vestir e treinar. Então eu vou contar o que aqui? Eu vou contar a quantidade de sims e de nãos. Se eu contei 6 sims,
significa que eu tenho 0 nãos. Então, o problema aqui é ter não, certo? Se eu tenho 0 nãos, eu tô na escala 0, 100% independente. Se eu contei 6 nãos, eu sou dependente para todas as funções. Então, a escala é de acordo com os nãos que eu contei ali. E a outra escala que nós temos é o índice, eu nunca sei falar isso aqui, se é Bartel, eu não sei falar. Mas é o índice desse negócio aqui. Ele avalia independência funcional e mobilidade. A gente vai dar pontos. Uso do banheiro. Totalmente dependente, precisa de alguém para tudo. Precisa de alguma ajuda ou totalmente independente. Consegue se pentear, consegue se levantar, consegue fazer tudo sozinho. Dá pontinho para ele aqui. Transferência da cama para cadeira, da cadeira para cama. Faz sozinho, faz com pouca ajuda, faz 100% com ajuda, não consegue fazer sozinho, dando pontinho. Final, você soma. Se você tiver menos que 20 pontos, você tem uma dependência total. 25 a 30, uma dependência grave. 40 a 55, uma dependência moderada. 60 ou mais, leve. E se você tiver 100 de pontuação, independente, parabéns, idoso nota 10. Aí nós temos as atividades instrumentais da vida diária, que são aquelas mais minuciosas. Aqui a gente fala arrumar casa, a telefonar. Gente, é complexo telefonar. Você tem que pegar o telefone, você tem que pensar no número que você vai discar o número na ordem correta, falar, devolver. Fazer compras também é complexo, porque você precisa estabelecer uma lista de coisas que você tem que comprar, ir no mercado, comprar as coisas, passar no caixa, pagar, empacotar e levar para casa. Cozinhar também é complexo. Você precisa preparar, picar cebola, picar alho, botar no fogo, saber o grau de fogo que você põe, qual panela você vai usar, não esquecer a comida no fogo, não queimar a panela, inclusive isso é um dos principais sinais de Alzheimer. Sinal precoce de Alzheimer, esquecer a panela no fogo, queimar todas as comidas, certo? Você consegue controlar os seus remédios, tomar os seus remédios, administrar o seu dinheiro. São coisas complexas. E também tem escalas para isso. Tem a escala de Newton, que é uma escala mais utilizada para isso. A pontuação máxima é de 27 pontos, corresponde a maior independência. Parabéns, nota 10. A pontuação mínima de 9 pontos correlaciona a maior dependência ou menor independência. Sai fazendo pergunta e dá ponto. Converte em score e é isso. Determina se o idoso é dependente ou não. Certo? Era isso, amores, que eu tinha para falar para vocês, para essa tutoria. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, só me mandem mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima.